Sentir-se bem na frente do espelho e com a autoestima em dia é também uma questão de saúde. E para alcançar isso, a gente tem diversas opções. Uma roupa legal, uma maquiagem que disfarce as olheiras, uma barba da moda, dá até para investir em cirurgia plástica, por exemplo. E para dar um tapa no visual, muita gente recorre às tatuagens. Elas não são unanimidade, mas quem se apaixona promete esquecer a dor e as lágrimas por desenhos espalhados pelo corpo. E você tá ligado no que fazer para manter sua tatu bonita e saudável por mais tempo? Fica comigo que eu te conto. Te mostro as dicas do dermatologista Daniel Genelil sobre o assunto e te mostro também o que fazer para remover uma tatuagem que você não quer mais. Além de enfeitar, as tatuagens ajudam a comunicar. Não é de hoje que o homem usa o corpo como um meio para se expressar. Ao longo do tempo, elas já assumiram inúmeros significados nas diferentes culturas. Marcavam os índios em rituais de guerra, eram castigo para escravos fugidos na Grécia ou representavam um símbolo de estilo no início do século XX. Hoje a gente pode fazer uma tatuagem só por vaidade, sem se preocupar com o significado. Será? Parte da pessoa. Assim, eu tenho tatuagem que eu fiz que eu não olhei o significado. Simplesmente gosto de apreciar a arte que está no meu corpo, do tatuador, sabe? Eu olho muito assim a questão da arte do tatuador, nem tanto o significado da tatuagem em si. Então, assim, as minhas tatuagens, cada uma delas tem um significado. Essa que eu tenho na perna, que é uma bailarina, com o nome da minha filha, porque ela faz balé, ela é o amor da minha vida, né? E tipo, eu quis eternizar isso, entre um elo entre eu e ela, porque eu também danço, ela dança, então eu fiz a silhueta de bailarina com o nome dela. Foi a primeira que eu olhei e falei assim, se eu fizer vai ser isso aqui, e realmente foi. A que eu tenho nas costas, que ela é muito grande, tem muito a ver comigo, uma transição de menina para mulher, de visão mesmo de sociedade, daquela inocência que é quebrada e você vê as coisas do jeito que elas são. E a que eu tenho aqui em cima, nas costas, é referente às iniciais da minha mãe. É o outro amor da minha vida também, minha mãe, né, gente? Tudo ligado à música. Eu acho que a tatuagem chegou na minha vida através da música. Porque antes de eu tatuar, eu já escutava os discos do Iron Maiden, do Sepultura, das bandas de rock, do Titãs, nacionais e internacionais, que eu sempre gostei, e eu via aquele pessoal de cabelão grande, de brinquinho e cheio de tatuagem, que já, né, no exterior é vista de uma forma completamente diferente. Eu morei fora vários anos, 9, 8 anos fora do país, e fora é completamente diferente, infelizmente, né? No Brasil ainda temos esse tal preconceito. E a tatuagem começou na minha vida assim, eu via aquela galera tatuada e eu já tocava uma bateria, gostava muito de música, desse mundo rock and roll. E eu comecei a tatuar e a fazer minhas tatuagens através disso. Eu já sofri preconceito e sofro até hoje, principalmente por causa da tatuagem das costas. Quando eu saio sem camisa, assim, chama muita atenção, né? Mas é mais o pessoal mais velho, assim. Pessoal acima de 50 anos. Pessoal de 40, 30, assim, pessoal mais jovem não se importa. Alguns até pedem para tirar foto, para ver a tatuagem de perto. Olha, minha mãe, ela tem várias tatuagens. A primeira tatuagem dela foi com 13 anos. Mas eu era extremamente contra a tatuagem até os meus 20 anos. Depois a gente cresce, amadurece, eu mudei muito meus conceitos e dos 20 eu cogitei a ideia de ter uma tatuagem. Mas só aos 20, 22, 23 anos eu tive certeza que eu realmente queria fazer uma tatuagem. Aí eu já fiz 2 e depois mais uma. Pretendo fazer algumas outras futuramente. Quando você é criança, você é influenciável, as pessoas te influenciam. Então assim, a tatuagem, antigamente, ela não tem a visão que ela tem hoje. Quem tinha tatuagem era muito mal visto pela sociedade.
E, tipo, quando você vai crescendo, você entende que não tem nada a ver com o seu caráter, com o seu conceito. Mas é mais uma questão de sociedade mesmo, ser contra, conservadora, cidade pequena, porque Caratinga é uma cidade pequena, entendeu? Tipo assim, predominantemente todo mundo tem uma visão muito religiosa. Então, assim, eu cresci com esse conceito de que tatuagem não era legal. Olha, isso vem vindo com o tempo, saca? Porque hoje em dia, eu posso te falar que é bem estético mesmo. Hoje as pessoas fazem tatuagem por modo estético, porque como eu te disse que a tatuagem estava muito relacionada ao rock, ao andar na contramão, na época quem tinha tatu era muito visado como bandidão, maloqueiro, como doidão, saca? E hoje a tatuagem ela está sendo feita altamente estética. Hoje você vê na televisão, por exemplo, na novela, tem todo mundo tatuado, os jogadores de futebol tá todo tatuado. Em todas as classes sociais tem pessoas tatuadas. Então, às vezes as pessoas nem sabem o desenho que quer fazer, não tem nenhuma história com aquele desenho, mas quer fazer simplesmente por uma estética, assim, saca? Hoje em dia, as pessoas procuram muito a tatuagem de uma forma estética e muito menos conceitual, mais estético mesmo. Tende muito a isso. Tem muito a ver com a personalidade da pessoa também. Pessoas que têm espíritos livres, que são livres de tabus, de preconceito, tendem a fazer tatuagem sim. Mas eu vejo que hoje em dia, até mesmo nas famílias mais conservadoras, esse conceito de tatuagem mudou muito. Porque eu vejo muitas mulheres aos 45, 48 anos, chegam na academia, eu fiz uma tatuagem. Então, tipo assim, algo que reprimia elas lá atrás e hoje, por ser visto como uma coisa normal, passou a ser um pouco mais aceito pela sociedade. Arrependimento, olha, tem tanta coisa que a gente arrepende na vida, meu. Não vai ser uma tatuagem que vai te fazer andar para trás. Se você tem vontade de fazer, que faça. Pense bem antes, procure um profissional decente, uma pessoa que vai ter um material descartável, 100%, uma pessoa que já está dentro do trabalho da tatuagem, que possa te esclarecer melhor suas ideias, que você possa escolher uma coisa bem legal. E se está com vontade de fazer, meu, faça. É melhor arrepender de uma coisa que fez do que de uma coisa que não fez. Mas eu acho que o que conta é aproveitar a vida, assim, curtir cada momento. Se eu estivesse pensando em fazer uma tatuagem, a primeira coisa que eu gostaria de ter é certeza que eu quero realmente para mim, porque é algo permanente na pele. Eu ter total ciência disso. Segundo, procurar um bom profissional é muito importante, porque é um cuidado com a pele, tem questão de higiene, agulha descartável, que doenças podem ser transmitidas através de agulhas. Eu diria para essa pessoa escolher um desenho bem bacana, que seja do gosto dela, que transmita a personalidade dela, se não tiver algum significado em especial. Tem gente que ainda desaprova as tatuagens por diversas questões. Embora fazer um desenho definitivo no corpo não tenha uma relação direta com a conduta das pessoas, no ambiente profissional elas podem causar certa ressalva. E a gente foi tentar entender como isso acontece. É importante a gente considerar que tatuagem hoje em dia, antigamente, era visto como um tabu, era algo que aos olhos das pessoas se tornava um pouco agressivo, assustador. Hoje em dia não mais. Hoje em dia é uma manifestação mesmo de pensamento, da liberdade do sujeito. Então é a minha forma de expressar um pouco da minha personalidade. Em relação a contratante, candidato, em processos de seleção, empresas, não é visto tanto mais como algo que possa eliminar esse candidato de um processo de seleção, mas é importante considerar qual empresa e em que lugar eu estou almejando a minha oportunidade de trabalho. Então, assim, é importante sempre o candidato pensar um pouquinho nisso. Não há restrições, mas sim oportunidades diferentes. O que acontece é que a empresa, cada empresa tem o seu estilo. Há empresas mais tradicionais, onde sim, um candidato com tatuagens expostas, com tatuagens mais visíveis, isso pode causar um estranhamento para o contratante. E empresas mais modernas, onde sim eu preciso desse perfil de colaborador, que essa pessoa ela traga junto dela essa imagem
mais moderna. Então, vai depender muito do estilo da empresa, né, que está contratando. O importante, sempre falo, o importante é o candidato entender e conhecer a empresa que ele está almejando uma vaga. Não tanto quanto antigamente, mas ainda existe sim, tá? Mas não uma diferença eliminatória. Ambas aceitam hoje um candidato tatuado, tá? A grande diferença está na empresa pública, no tipo de carreira. Por exemplo, nas carreiras militares, para quem vai ingressar carreiras militares. Existe sim, né, uma lei, que é a Lei 12.705/2012, inciso 8º, artigo 2º, que diz que uma tatuagem ela não pode ter caráter discriminatório, ela não pode fazer alusão, né, a ideologias de gênero, raça, ela não pode ser uma tatuagem que faça algum tipo de alusão à questão das Forças Armadas. Então, assim, existe lá discriminado, né, nessa lei, quais são as tatuagens que reprovam o candidato numa carreira pública, num concurso público, principalmente numa carreira militar, tá bom? Mais tatuagens, né, com outros estilos, né, com outras manifestações, elas sim, o Supremo Tribunal Federal já autorizou desde 2016, né, que os candidatos tatuados não percam a vaga no concurso público em função da sua tatuagem, desde que ela não seja agressiva ou faça algum tipo de manifestação, né, que ela não seja alusiva a algum tipo de manifestação contrária à democracia. Mas conhecer a empresa é importante e perguntar isso ao seu entrevistador no momento da entrevista, né? Questionar, olha, o fato de eu ter tatuagem pode me tirar, né, dessa oportunidade? Por quê? Porque a competência, ela vem em primeiro lugar. Claro que vamos tratar um pouquinho agora em relação a piercings, alargadores. Isso sim é uma dica importante. Às vezes a pessoa, no primeiro momento, ela não conhece, né, o seu entrevistador, o dono daquela empresa. Então, nesse primeiro momento, tira, né, e pergunta: faz diferença? Eu posso vir trabalhar caso eu seja selecionado? Eu uso piercing, uso alargador, no dia a dia eu posso trabalhar com isso? E ele vai te dizer qual que é a política da empresa, né, em relação a isso. Mas o mais importante é ser sincero, né, não tentar esconder naquele momento e não falar sobre isso, perguntar, tirar todas essas dúvidas no momento de uma entrevista, né, e procurar conhecer a empresa. O público, com qual público essa empresa está relacionando, vai atender, né? Se é um público mais jovem, se é um público mais tradicional, e eu acho que é mais por aí mesmo, não faz muita... É importante, né, conhecer primeiro. Eu acho que quem gosta de tatuagem tem sempre um desenho em mente que ainda não fez e está esperando o momento certo. Será que depois de assistir ao programa de hoje vai ter gente saindo correndo para matar essa vontade? Aguenta a mão aí que ainda tem papo. Escolher um desenho e tomar coragem para marcar o corpo não é uma vibe que influencia todo mundo. Mais importante do que definir onde e como será a tatuagem é se preocupar com as condições de higiene do local que você escolher e com o profissionalismo do tatuador. Sim, hoje o material de tatuagem ele é muito fiscalizado. A gente tem a fiscalização da vigilância sanitária local, então tem o alvará sanitário. E o material que a gente trabalha com ele é todo fiscalizado pela Anvisa. Então, quanto ao material, não tem riscos. A pessoa tem que prestar muita atenção se realmente o tatuador está tirando do blister uma agulha nova, né? Se os recipientes de tinta estão sendo preenchidos na frente dele. Então, uma série de coisas pequenas assim. E na maioria das vezes, infecção ou inflamação da tatuagem, algum problema, alergia que possa dar futuramente, na maioria das vezes é um fator externo. Então a pessoa tem que tomar um cuidado muito grande com a tatuagem, né? Evitar sujeira, evitar ficar passando a mão suja, sempre que for lavar as mãos, lavar a tatuagem com sabonete antisséptico. Basicamente é isso, ele vai olhar, existem dois tipos de máquinas de tatuagem, as mais antigas, né, que usam uma biqueira, que pode ser descartável ou esterilizada, e uma agulha que vai dentro dela, que é totalmente descartável.
de uso único. Então, o tatuado, ele tem que olhar isso, se a biqueira é nova ou se está realmente esterilizada e se a agulha é nova. Isso aí vai tirar da embalagem na frente do cliente, eu sempre faço isso, né? E as máquinas mais modernas hoje, elas não usam o que seria essa biqueira, que é semelhante a uma caneta. A máquina já é tipo uma caneta, ela troca só a ponta. E essa ponta já é de material plástico e tem uma agulha interna. Então, é mais higiênico e troca-se só essa ponta. Essa ponta, ela vai ser aberta da embalagem também na frente do cliente. A tatuagem, ela é muito pessoal. Ela não tem, assim, uma grande procura e uma coisa muito voltada para o modismo e tal. Sempre tem uma pessoa que quer fazer algo diferente, né? O local, por exemplo, não tem muito disso, né? O local, normalmente, até um certo tempo atrás, as pessoas procuravam locais mais discretos para tatuar, por causa de discriminação, por causa de trabalho, etc. Mas hoje em dia, de um tempo para cá, as pessoas têm procurado locais mais visíveis, como antebraço, mãos, pescoço, inclusive tem algumas pessoas que têm tatuado o rosto, né? Uma coisa que é bem visível, as pessoas não estão se incomodando mais tanto com essa discriminação que tinha. A tatuagem, ela tem ciclos de modismo, né? Sempre que um famoso, um formador de opinião faz uma tatuagem que é legal, as pessoas vêm e querem fazer igual, né? Nem semelhante, é bem igual. Então as pessoas procuram muito isso e tem essas ondas de modismos da tatuagem, né? Na década de 90 teve o tribal, aí depois vieram as tatuagens japonesas, e as tatuagens tribal maori, e depois passarinho, pena, estrelinha atrás da orelha, borboletinha. Então, assim, tem esses ciclos de pequenas tatuagens que viram moda. Eu sempre indico para o meu cliente para tentar não fazer uma coisa muito comum, né? Que está muito na moda, que ela viu na internet ou que viu na TV, porque ela corre o risco de daqui a 2 anos ter uma tatuagem que já não é tão legal mais porque era moda e agora a moda é outra, né? Então é melhor o cliente procurar uma coisa que é bem dele, que é bem pessoal e que ele vai carregar o resto da vida sem parecer um mico. Nós, tatuadores, de uma forma geral, a gente tem um princípio de não influenciar muito na escolha do cliente, né? Porque senão depois o cliente vai embora para casa, depois de 2 dias ele pensa, poxa, eu fiz a tatuagem que o tatuador queria, não que eu queria. Então a gente tenta ficar o máximo neutro possível. Mas algumas dicas a gente dá. Por exemplo, se alguém chega e quer tatuar um nome de um relacionamento, aí eu pergunto 2 vezes se a pessoa realmente quer, né? Não para influenciar muito a pessoa, mas porque depois pode se arrepender. Outra coisa que a gente tem observado muito de um tempo para cá, isso já veio com a experiência do tatuador, que eu tenho contraindicado, são tatuagens nas mãos. Sempre que a pessoa procura, eu faço, é meu trabalho, porém eu aviso antes. Tatuagens nas mãos não ficam tão legais no futuro. O que envelhece primeiro na gente são as mãos. A pele da mão já é uma pele complicada, já é uma pele mais que tem sulcos, né? E quando a gente vai envelhecendo, esses sulcos vão aumentando e a tatuagem vai se deteriorando com isso, vai ficando feia. Tatuagem nos dedos ou na palma da mão, que é uma pele grossa, a tatuagem não pega, ela vai ficar apagada, ela pode borrar, a tinta espalhar. Então, assim, tem a moda de um coraçãozinho no dedo. 50% das tatuagens de coraçãozinho no dedo dão certo. O que quer dizer que 50% dão errado. E não é culpa do tatuador ou do material que o tatuador usou. Isso vai de pele, tem uma série de fatores que podem desencadear uma tatuagem ruim. E não é legal você ter uma tatuagem ruim, né? Então eu sempre contraindico. Se a pessoa quiser muito, eu faço. Mas tatuagem nas mãos, eu não tenho feito mais. Tanto assim, faço bem pouquinho, só quando tem uma insistência mesmo. A primeira coisa no cuidado da tatuagem é a higiene. Começa com isso. Por causa de fatores externos que podem desencadear uma infecção. O cliente ele vai sair do estúdio com a camada de pomada, na maioria das vezes como curativo na tatuagem. Ao chegar em casa, ele vai lavar, de preferência com sabonete antisséptico, né? Vai lavar direitinho, com cuidado, e passar uma nova camada de pomada por cima. A gente indicava, até um certo tempo atrás, o Dexpantenol, ou seja, a pomada Bepantol, Bepantrix, que é usada para bebê, para curar assadura de criança. Então, essa pomada, ela acelera muito a cicatrização e acaba eliminando o excesso de tinta, ou até um pouco mais da tinta, e deixa a tatuagem um pouco mais clara. E por causa disso, de um tempo para cá, nós temos indicado a vaselina sólida. A vaselina, ela só serve como emoliente, ela vai deixar a tatuagem hidratada, uma camada de hidratação que não vai sair durante o dia,
e vai deixar o seu organismo cuidar da tatuagem e curar ela, e ela vai estar mais brilhante, mais viva. A residual de tinta vai ser maior. E no futuro, depois que a tatuagem estiver cicatrizada, tem que evitar sol o resto da vida. Né? A gente fala que nos primeiros 15 dias não pode tomar sol, depois sim, mas com a camada de protetor. Mas assim, quanto mais sol você tomar na tatuagem, mais ela vai deteriorando com o passar dos anos e tal. Então é legal sempre usar um protetor solar. Ou um local onde não pega muito sol. Ah não, atividade física pode fazer. O que tem que ser observado nos primeiros dias da tatuagem é sempre que você for limpar ela, lavar as mãos antes, tem que cuidar bem da higiene, lavar ela com um sabonete antisséptico, pode fazer atividade física, pode beber, pode fumar. As pessoas têm muito um certo... tem um mito, né? Que fala que não pode comer carne de porco, chocolate, amendoim, umas coisas remosas, ovo. Na verdade pode, não pode comer em excesso. Tudo que você come em excesso altera no seu metabolismo e vai alterar na sua cicatrização. Mas basicamente é isso, evita o sol e use protetor solar. Quem estava esperando para saber o que a Marina trouxe no Conexão Saúde de hoje não precisa esperar mais. Me bateu a curiosidade agora se ela gosta de tatuagem, vamos ver. Ei, Tarciane, respondendo a sua pergunta, eu gosto de tatuagem sim, e inclusive tenho 3. 2 eu fiz no mês passado, um girassol e a expressão Seja Luz, que tem um significado muito importante para mim nesse momento da minha vida. E essa patinha aqui, que representa o meu amor pelos meus pets. No meu caso, eu escolhi tatuagens que refletem meus gostos e fiquei muito feliz com o resultado. E você que está assistindo Conexão Saúde, tem vontade de fazer uma tatu, mas antes gostaria de saber como ficaria o desenho no local escolhido? Você sabia que existe um aplicativo que simula como a tatuagem ficaria no seu corpo? O Ink Hunter para Android e iOS é um dos simuladores de tatuagens mais conhecidos. O primeiro passo é selecionar uma imagem que você gostaria de tatuar. O próprio aplicativo tem várias ideias ou pode ser algo que você mesmo fez ou viu em algum lugar. Pode ser frase, letras, desenhos, enfim, qualquer imagem. Eu, por exemplo, escolhi um coração com um traço mais fino. Tirei uma foto do meu dedo indicador, local onde eu faria esse coração, e consegui visualizar como ficaria essa tatuagem em mim. Você pode testar o mesmo desenho em várias partes do corpo. Esse aplicativo faz os ajustes necessários para que você veja sua futura tatu de todos os ângulos. E o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito. Para você que quer fazer uma tatuagem e ainda está na dúvida, tem alguns aplicativos que têm várias imagens para te inspirar. No Pinterest, o slogan do site, para você ter uma ideia, é o Catálogo Mundial de Ideias. Então pode apostar nele para refletir sua próxima tatuagem. Primeiro, tenha em mente o que você pretende tatuar. Depois, digite na barra de busca as principais tags. Por exemplo, sol, tatuagem, flor, sempre separando as palavras e termos com vírgula. Se você traduzir a busca para o inglês, vai obter mais resultados. Já no Instagram, as hashtags são suas principais aliadas. Quando abrir uma das fotos pela hashtag, veja quem postou. Se foi o próprio tatuador, siga o perfil dele e entre em contato. Essas foram as minhas dicas de hoje. Inspire-se! Bom, eu fico por aqui. Lembrando, gente, que é sempre bom pegar referências de tatuadores e escolher um ótimo profissional. Até a próxima. Beijos! Valeu, Marina, pelas dicas. Eu também tenho 2 tatuagens nas costas, uma borboleta e uma rosa, e tô na fissura para fazer mais uma. Dizem que o número ímpar é que dá sorte, né? Então eu tenho que resolver isso logo, logo. Mas enquanto a Marina e eu gostamos das tatus, tem gente que já fez e mudou de ideia. Vamos ver daqui a pouco como faz para voltar atrás se você não gosta mais da sua tatuagem. Uma tatuagem é uma ferida causada na pele pelas picadas da agulha com tinta, o que gera um processo inflamatório como reação normal do organismo. Complicado, né? E você aí pensando que era só um desenho. Existem trabalhos mostrando que pode sim fazer mal à pele, mas não são tantos trabalhos. Eu acho que a tatuagem a gente fica muito mais preocupado em a pessoa ter certeza que vai fazer aquilo e vai ficar o resto da vida com aquela marca na pele, né? Ela vai deixar aquela marca ali, igual a cicatriz, né? São marcas, memórias que a gente vai deixar na nossa pele e que ela não vai querer tirar aquela tatuagem dali. Eu acho que essa é a maior preocupação. Óbvio, tem pessoas que fazem tatuagem 70%, 80% do corpo, isso é prejudicial, né? Tem problema, é uma tinta que está ali, né? E aquele pigmento, embora possa lá o tatuador falar que não vai ter problema nenhum, tem alguns pigmentos nessa quantidade toda, pode ter algum problema sim, mas não é nada que impeça a pessoa de fazer tatuagem, não. Eu acho que o impeditivo de fazer tatuagem é pensar bem se você quer aquilo ali na sua pele ou não,
né, para sempre, mais do que ter algum problema dermatológico aí no futuro. É um procedimento invasivo, ele é feito com agulha, né? Então isso tem que estar estéril. Se não tiver estéril, você pode contrair doenças ali dentro, né? Então um monte de doenças que são transmitidas pelo sangue você pode contrair ali dentro. Mas eu acho que isso tem que ser um estúdio que você conheça, que você tenha segurança, mas isso acho que a gente não tem nem como a gente preocupar muito com isso. Eu acho que isso é tão certo que tem que acontecer assim, que a gente não entra nem para a gente conversar ou debater que vai usar material que não seja estéril. Acho que isso aí todo mundo vai ter que usar e tem a vigilância que olha isso, né? Os problemas maiores são que geram aqueloide em cima da tatuagem, tem cores que geram queloide mais do que outras, a pessoa pode ter uma reação com pigmento, então assim, não existe nada que é 100% que não vai te dar alergia. Você pode fazer uma tatuagem no tornozelo, não dê problema nenhum, você pode fazer uma tatuagem na coxa e aquilo ali formar um aqueloide. Você pode não ter problema com a tinta azul, mas pode ter problema com a tinta vermelha. Acho que o problema maior seria aqueloide em cima da tatuagem. Pensando que a pessoa vai fazer aquilo sabendo que vai ter aquilo a vida inteira, né? E as outras questões quanto ao estúdio, como vai ser feita essa tatuagem, se vai ficar o traço que quer, o traço que não quer, e é de cada um. Então, a queloide é uma cicatriz, né? Então, é uma reação do corpo, né, contra aquele pigmento. Então, vai formar essa fibrose no local, como se fosse uma cicatriz mesmo, e ali fica alta, aquela pele fica vermelho, coça, não fica esteticamente bacana, né? Aí tem que infiltrar, colocar um corticoide para baixar aquela lesão. Então, um trabalho a mais. Só intolerância ao pigmento mesmo, mas isso é muito incomum. Assim, eu sei que tem os pigmentos que dão mais alergia do que outros, tem pigmentos que são mais difíceis de remover do que outros, mas não é algo muito comum, não. Né? Pode acontecer, mas não é comum, não. Ninguém faz uma tatu achando que um dia vai querer se livrar dela. Mas a vida muda, a gente muda de ideia e às vezes aquele desenho não reflete mais o objetivo que ele tinha. Ainda bem que hoje existem procedimentos para remoção de tatuagens. A tatuagem pode se tornar um problema por diversos motivos, desde enjoar da imagem no corpo ou mesmo o fim de um relacionamento. Então, algumas pessoas buscam meios para removê-la. O tratamento a laser é um dos métodos mais procurados. Existe uma guerra. Vamos fazer uma alusão assim, os glóbulos brancos lutando contra a pigmentação, que são metais pesados, né? Chumbo, alguns metais pesados que existem nessas tintas, que os profissionais da área de tatuagem vão fazer com microagulhas essas tintas penetrarem no processo cicatricial da pele, né? Da derme, caindo na derme. Então, essa questão de quantidade depende da quantidade de tinta depositada, da cor da tinta, do tipo da tinta, da profundidade que ele conseguiu atingir. Número de sessões varia com todos esses fatores também. Assim, eu esclareço que no mínimo 3, 4. Alguns casos a gente consegue remover com essa quantidade, outras 10 procedimentos, 10 sessões. Intervalo depende da cicatrização de cada um. Geralmente é mensal, um período sazonal que a gente faz um acompanhamento de perto nesse período, trazendo o paciente de volta para observar como que está essa pele, para ver se está na hora de fazer de novo. Porque essa briga que eu falei anteriormente são os glóbulos brancos tentando expulsar essa tinta. Mas eles são tão pequenininhos, eles são tão, comparado com esse metal pesado, são tão menos fortes que eles não conseguem expulsar 100%. Aí o que acontece? No decorrer do tempo, ela vai ficando desbotada. É normal esse processo, porque ele não está morto, o glóbulo branco está continuando ali naquela lutazinha para tentar expelir essa pigmentação. Mas o laser vem para que haja uma quebra dessas moléculas, dessa tinta, e absorvida, né? Ou ela é fagocitada, ou ela é liberada, ou ela é exposta mesmo à camada mais externa da pele, assim havendo descamação. É doloroso o procedimento, assim como fazê-lo. Quando a gente opta para fazer uma tatuagem, já sabe que tem um quadro álgico. Falar que não machuca, em alguns casos pode haver sim uma lesão pequena de descamação. Já teve casos de literatura mostra bolha. Então, depende muito da exposição. Mão, perna, pés,
Braços são áreas mais expostas ao sol, elas são mais difíceis de remover e automaticamente também mais impactadas, porque o ultravioleta tem um fator de impacto aí, de causar tanto o escurecimento, né, que é a hiperpigmentação, quanto também quando vai tirar a hipocromia dérmica, ou seja, pode ficar branco o local. Então isso tem que ter muito bom senso do profissional para saber dosar o tipo de laser, a quantidade, a hora certa de reaplicar e até segurar um pouco a ansiedade do paciente. Quando ele vem, ele chega, eu fiz uma tatuagem mês passado e eu me arrependi, então eu gostaria de tirar hoje. O procedimento ele é lento, tem esse impacto sobre o tecido, né, que é a pele, e pode-se usar um curativo nesse período também para haver um bloqueio, uma camuflagem com uma pintura, né, com uma base. A gente tem a camada mais externa da pele, que é a epiderme, né, a segunda camada, a derme. E esse depende, como eu disse, até para remoção é importante a gente saber em que aspecto, em que tamanho, em que altura que está isso, porque isso realmente cai em uma camada mais profunda que é mais difícil de remoção. Quanto mais superficial, melhor. Por isso que falei que 45 dias depois que fez esse arrependimento aí, ainda é até melhor para tirar, né? Então, dependendo da lesão, porque é uma agressão física através de agulhas para depositar esses metais. Dependendo da lesão, ela realmente fica mais borrada também, quanto mais profundo, mais borrado, né? Menos definido o desenho e mais difícil a remoção, mais difícil a leitura, porque o laser para penetrar, a gente tem um comprimento de onda que vai até certa altura. Então, eu também, para pegar um comprimento de onda numa altura mais baixa, eu vou lesionar mais a região da pele. Então, é custo-benefício. Às vezes, você precisa apenas esconder sua tatu, mas não quer removê-la definitivamente. Existem técnicas de maquiagem para você fazer isso e depois exibir novamente sua tatuagem. Confira aí. Olá, meu nome é Kessila e hoje a gente vai camuflar uma tatuagem com maquiagem. Aí nós vamos passar um corretivo colorido do tom verde para neutralizar a cor escura da tatuagem na pele. Vamos cobrir toda a tatuagem com esse tom verde. A aplicação é simples, feita com a mão mesmo, dando batidinhas para neutralizar toda a cor escura. Esse corretivo que eu estou usando é da Ruby Rose, bem baratinho, vocês encontram em qualquer farmácia. Após toda a tatuagem coberta pelo corretivo, a gente vai vir com a base no tom da pele dela. Após toda a aplicação da base, a gente vai vir esfumando com o pincel kabuki para não deixar nenhum tipo de marcação. O bom é ter uma base da cor exata da pele. Como o nosso corpo tem um tom sempre mais escuro que o nosso rosto, é bom procurar um tipo de base que vai dar certo para o tom do seu corpo, dependendo de onde é a sua tatuagem. No caso aqui, ela tá mais morena, que ela pegou um solzinho e a base ficou um tom abaixo da pele dela. Com o pincel kabuki vai dando batidinhas e esfumando até a base sumir. Após a base 100% espalhada, a gente vem com pó por cima para poder selar. Se você não quiser, não precisa, porque a base ela seca por total, principalmente se a base for mate. Então, gente, olha como é que ficou 100% coberta e uma coisa bem prática, só com corretivo e base. Se tiver necessidade, usa um pó. Espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo e até a próxima. O Saúde em Dia de hoje fica por aqui e eu vou deixar um desafio. Acesse o nosso Facebook e tem um post lá para você compartilhar uma foto da sua tatuagem preferida ou daquela que você está pensando em remover. Semana que vem eu tô de volta. Tchau!